Boa tarde, pessoal. Satisfação enorme. Estamos aqui em sintonia no intuito de termos o nosso encontro de suporte com relação a Oba. Esteves, caramba, pandemia esse ano 2020, um ano muito atípico. Vai ter Oba? Vai ter Oba, só que, claro, nós precisamos entender a dimensão que a Oba tem e também percebermos as eventuais limitações, os eventuais obstáculos. Diante disso, o que a gente faz? Desiste? Não, a gente analisa, replaneja, reestrutura e cria mecanismos para tornar viável aquilo que em tese se apresenta com alguns empecilhos. Alguns percalços, mas nada que com jeitinho, com jogo de cintura, com boa vontade, com sorriso no rosto, a gente não possa realmente dar conta. Beleza, agora, claro, com algumas adaptações. Vocês vão perceber que vou bater um papo com vocês, trazer à tona alguns aspectos de suma relevância quando contemplamos a questão da astronomia de referência, a astronomia básica, a astronomia elementar, mas é importante a gente ter a percepção de que algumas adaptações vão ser apresentadas. Vou bater um papo, depois eu vou tirar uma foto desse quadro aqui e vou disponibilizar para que vocês tenham acesso. Posso aí transcrever o caderninho de vocês, terem material de suporte. Juntamente com isso, algumas imagens eu já pude selecionar e essas imagens vão permitir que a gente possa ilustrar parte do que estamos contemplando de forma verbal. Beleza? Show de bola, então vamos lá. Bate-papo de hoje, falar sobre suporte básico para participarmos da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrofísica. Então, astronomia básica. Antes de mais nada, é de suma relevância que a gente perceba que alguns conceitos precisam ser resgatados, precisam ser atualizados, precisam ter as bases fundamentadas para que a gente possa caminhar entendendo de forma realmente encadeada pontos mais complexos da matéria. Então, conceitos elementares. Nos deparamos com a questão dos planetas. Planetas. Na astronomia, poucas atualizações acontecem no sentido conceitual. Se a gente para analisar, quando contemplamos aspectos da geografia humana, eles vão sofrendo atualizações de forma muito intensa. Geografia física, num plano mais atrelado à geomorfologia, à litosfera, ótimo, tudo isso também sofre relativa atualização. Mas quando falamos de astrofísica, astronáutica, astronomia de uma maneira geral, as informações elas têm um tempo de atualização que por vezes se apresenta de maneira mais elástica. Então não são tão facilmente observadas essas atualizações. Por quê? Porque estamos falando de teorias que precisam ter ampla aceitação na comunidade científica. Estamos falando de informações que, por vezes, eu preciso enviar uma sonda. Até essa sonda estar no melhor ponto de captação de imagens, eu estou falando, por vezes, de muitos anos, às vezes, décadas. Isso faz com que o homem precise respeitar um intervalo maior de tempo para poder entender, compreender, analisar e, por conseguinte, atualizar algumas informações. Mas, num passado não tão remoto, o conceito de planeta sofreu algumas alterações. Primeiro, a gente para analisar e percebe o seguinte: para ser visto como planeta, eu preciso ter exigências respeitadas. Beleza? Então, uma dimensão considerável, uma órbita convencional precisa realizar movimentos, e esses movimentos precisam ser convencionais, respeitar alguns padrões, precisa ser centro de gravidade, fazer com que outros elementos girem ao seu redor. A gente para analisar e dentro dessa conjuntura nós percebemos dois grandes grupos de planetas, os telúricos ou os terrestres e os gasosos. Ótimo, show de bola. Atentando para a seguinte informação: quanto maior o planeta, menor o tempo de rotação. Quanto mais distante estiver do Sol, claro, maior também vai ser o tempo de revolução. Beleza. Então nós teremos aqueles que são vistos como telúricos, terrestres, e os gasosos. Nós percebemos
sobretudo a partir de imagens obtidas por sondas, satélite Spitzer, o observatório, ou de repente, se a gente para analisar o próprio Hubble, o observatório de Palomar, observatório de Hubble, se a gente para analisar, eles deram informações importantes. Eles conseguiram identificar que, Plutão não atende a todas essas exigências. Portanto, tem a sua órbita ao redor do Sol e em momentos específicos mergulha nos confins do universo. Nenhum equipamento elaborado pelo homem consegue identificar informações de Plutão. Então, simplesmente ele some, depois novamente reaparece e volta a realizar a sua órbita. Tem uma dimensão reduzida, não consegue varrer o seu entorno. Plutão, Caronte. Se isso acontecesse, Caronte, a lua de Plutão não seria rebaixado, mas é como se estivessem brincando de piquetar. Um corre atrás do outro. Não corre. O deslocamento nos dá a percepção de que eles estariam em movimentos relativamente similares, sem que haja nítida percepção de quem atua como referência, quem consegue ser o elemento primordial, quem é o centro de gravidade, quem varre o seu entorno. Beleza, por conta disso, aconteceu com Plutão o que acontece às vezes com alguns clubes de futebol brasileiro. Ele foi rebaixado na condição de planeta, passa a ser um planeta anão. Planeta anão. Beleza, eu gostaria de apresentar a vocês dois termos, dois conceitos. OTN, objetos transneptunianos, elementos como Sedna e Quaoar seriam elementos enquadrados nessa conjuntura. Depois de Netuno, eu tenho Plutão não. Eu tenho objetos transneptunianos, que não são vistos como planetas. Eu também tenho, e aí não necessariamente eu percebo a identificação de que tem que estar depois de Netuno. Não. Eu tenho planetas anões. E nessa concepção, Plutão entra. Plutão está sozinho? Não. Nós teríamos aí Ceres, Xena, Eris, Make, Biden, inúmeros corpos hoje atendem por essa nomenclatura. Então, tem os planetas, são vistos como os convencionais, telúricos e gasosos. Eu teria os objetos transneptunianos, eu teria os planetas anões. Show de bola! Tudo isso em virtude de percebermos equipamentos que conseguem captar de uma maneira mais minuciosa, mais detalhada, informações sobre o cosmos. Nós avançamos e nós perceberíamos que as galáxias nada mais representariam do que delimitações no interior do universo, mas elas sofrem classificações peculiares. Em decorrência de quê? Esteves, em decorrência de sua forma, seu formato, sua configuração. Poderia facilmente apresentar a vocês 4 grandes grupos. Eu teria as espirais em barras, teria as irregulares e teria as elípticas. Vocês vão se deparar com imagens que vão de encontro à configuração dessas galáxias e facilmente vão conseguir identificar o porquê delas receberem essas denominações. Mas eu crio delimitações no interior do universo, essas representações atendem pelo nome de galáxias e essas regiões automaticamente apresentam características peculiares. Show de bola, show de bola, show de bola. Constelações, claro, um conjunto de astros com grande luminescência, emitem luz, mas essas constelações elas são passíveis de serem observadas, investigadas, analisadas com detalhamento maior, respeitando o ponto de localização do observador. Portanto, eu teria 3 grandes zonas observáveis ou constelações peculiares. Eu teria as constelações boreais, aquelas que são passíveis de melhor análise, ou estariam situadas em faixas típicas do hemisfério norte. Então, se eu estou no hemisfério norte e observo o céu, eu estou observando um céu diferente de quem está no hemisfério sul. Por quê? Porque eu estou observando um conjunto de pontos de luminescência que, onde eu estou, são passíveis de serem percebidos, observáveis. Beleza? Então, as constelações boreais são aquelas que estão associadas
ao hemisfério norte. Eu teria facilmente as zodiacais, baixas latitudes, próximas à linha do Equador. Show de bola. E eu teria também as austrais. Aí entra uma questão 2 segundos. Esteve, se eu estou num ponto muito próximo à linha do Equador, eu consigo observar parcialmente as boreais e as austrais? Ótima percepção. Por quê? Porque eu estou num ponto mediano agora. Eu estou num ponto que eu observo nitidamente diferentes constelações. Estou num ponto de baixa latitude e automaticamente passível de observar melhor as constelações zodiacais. Mas as boreais eu vejo parcialmente? Sim. As austrais eu vejo parcialmente? Sim. É o melhor ponto de observação? Não. Mas eu consigo identificar de maneira parcial. Mas é interessante a gente ter essa percepção da classificação das constelações. E quando nos remetemos à questão das nebulosas, nebulosa, termo latim que me remete a nuvem. Nuvem, um aglomerado de poeira, gases ionizados e, sobretudo, hidrogênio. Num determinado momento, estudos mais recentes demonstram que estruturas similares ao plasma seriam passíveis de serem identificadas no interior de algumas nebulosas. Show de bola! Isso nos remete à ideia de que eu tenho um ponto em que uma quantidade específica de elementos estariam concentrados e, por razões específicas, num determinado momento começariam a realizar um movimento circular. Circular, gira, gira, gira a partir de um ponto e esse ponto não consegue mais reter essa energia e libera essa energia. Estou falando do processo de formação de uma estrela. Opa! Então as nebulosas facilmente são associadas à concepção ou à expressão berçários de estrelas? Sim, de uma nebulosa surge uma estrela. Se eu respeito a proporção, Esteves, eu facilmente poderia fazer uma analogia à teoria de maior aceitação no que diz respeito ao processo de formação do universo, a teoria do Big Bang, e ao processo de formação de uma estrela. Sim, ótimo, respeitando as proporções, eu tenho um ponto no vácuo onde poeira cósmica, hidrogênio, alguns gases ionizados e plasma estariam em suspensão, mas relativamente criando um adensamento, uma nebulosa. Algo difícil de você delimitar, mas que está vamos colocar, sobre um ponto de controle. Existe um ponto, uma região que consegue congregar esses elementos. Então, a questão de vagar deixa de existir, há um adensamento de elementos cósmicos e, no determinado momento, esses elementos começam a girar a partir de um ponto até o momento que não posso mais suportar, condensar, reter essa energia, e aí a fornalha acende. Acendeu a fornalha, estamos falando de um nascimento estelar. Show de bola! Beleza. Eu gostaria de apresentar a vocês dois termos. Não necessariamente cairiam na concepção de conceitos, astros, mas são termos muito utilizados e que, por vezes, em meio a explicações, nós fazemos uso. Anos-luz e uá. Anos-luz, vamos imaginar o seguinte, de maneira bem prática, trazendo a realidade para nosso plano de entendimento mais mundano. Estou observando o céu e observo uma estrela. Só que essa estrela, ela está a 4 anos-luz da Terra. Vamos falar, de repente, Alfa Centauri, estrela mais próxima da Terra depois do Sol. Alfa Centauri, a luz que saiu daquela estrela viajando à velocidade da luz, ela chegou aos meus olhos com 4 anos de atraso. Portanto, ela está a 4 anos-luz do observador, ou seja, da Terra. Se ela morrer hoje, durante 4 anos eu vou observar essa estrela e vou ter a percepção desse ponto luminoso continuar a existir no universo, emitindo luz. Ela não mais existe, ela deixou de existir, mas a luz que saiu dela está se deslocando.
pelo universo. E em decorrência das distâncias absurdamente elevadas, eu vou continuar a observar porque há uma demora para que a luz que saiu dela chegue aos meus olhos. O que eu vejo hoje aconteceu há algum tempo. Por isso, normalmente os astrônomos dizem que observar as estrelas é estudar o passado delas. Nós não conseguimos identificar o seu presente. O que chega aos nossos olhos e é passível de uma maior análise representa o que ocorreu há muitos e muitos anos. Então, anos-luz viajando a velocidade é um conceito que nos remete à percepção de que, se deslocando a velocidade da luz, nós teríamos o tempo percorrido pela luz para chegar ao ponto do captador, ao ponto do observador. A luz saiu e durante um ano ela percorreu uma distância até ser passível de ser identificada. Estamos diante da concepção de ano-luz. O primeiro conceito nos remete à distância percorrida pela luz no intervalo de um ano. Já a questão da unidade astronômica já é algo mais passível de ser compreendida. Por quê? Porque já nos remete a uma análise um pouco menos elástica. Se a gente para analisar qual é a distância Terra-Sol, 150 milhões de quilômetros. Essa distância atende pelo nome de UA, unidade astronômica. Por vezes, quando queremos fazer análises de objetos que estão a distâncias menores do que estrelas, nós utilizamos esse elemento de referência, unidade astronômica. E esse astro está a 5 UA da Terra. 5 unidades astronômicas. Se uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros, então é só eu multiplicar isso por 5 e automaticamente eu chegarei ao resultado. Então, já o segundo faz alusão à distância Terra-Sol. 150 milhões de quilômetros. Show, show, show. Agora vamos no item 2 nos deparar com qual informação? Nós estamos diante das diferentes categorias de cinturões. Cinturões, cinturões, cinturões. Cinturões de que, Esteve? Cinturões de asteroides. Show! Asteroide é cometa. Vamos criar aí uma comparação e vamos saber até que ponto se assemelham, até que ponto divergem. Asteroides bólidos que vagam. Fragmentos que podem ter composição rochosa, metálica ou mista. Podem atender por nomenclaturas específicas. Então, sideritos, acideritos ou sideróides. Composição rochosa, metálica ou mista, respectivamente. Show de bola, show de bola, show de bola. E a gente para analisar um asteroide vaga. Um cometa não. Um cometa ele tem uma órbita. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui um objeto que está vagando. Só que ele está passando relativamente próximo a um objeto de dimensão de massa, de volume bem superior. O planeta. Ele vaga, o planeta se desloca e ele entra no plano de gravidade desse planeta. E aí, o planeta passou e ele sofreu uma força, um empuxo. Saiu da inércia. Ele saiu da inércia. Já imaginaram brincar com um imã? Joga um monte de pregozinhos no chão e pega uma pecinha de imã aí, jogo entre esses pregos. De repente, pela distância que eu calculei, pela velocidade do imã, eu não consigo fazer com que o imã, os pregos se colhem nos ímãs. Mas eu consigo perceber que ele saiu, o prego saiu da inércia. Quando eu estou falando disso, no cosmos, no vácuo, eu estou dizendo que algo saiu da zona de conforto, num ponto de total repouso, da inércia e se deslocou. Se deslocou para não mais parar e cria uma órbita. A sua órbita, órbita essa que por vezes vai se aproximar do Sol, por vezes vai se afastar do Sol. Isso faz com que, em momentos específicos, onde esse bólido, esse asteroide, que ganhou deslocamento e uma órbita peculiar, agora tem o nome de cometa. Ele passa a ser visto como algo passível de uma análise mais detalhada. Um cometa ele tem um núcleo, uma coma,
e uma cauda. Essa cauda tem a ver com o desgaste dessa estrutura do cometa. É interessante a gente perceber que quanto mais próximo esse cometa estiver do seu periélio, ponto de maior aproximação, nesse caso, do Sol, mais próximo, maior vai ser o processo de desgaste. A cauda fica mais prolongada. À medida que ele se afasta do Sol, seu afélio, automaticamente eu vou perceber que o processo de desgaste ele é mais brando, portanto a cauda tende a ser menor. Mas deixa de ter? Não deixa de ter. Então ele tem um núcleo, uma coma e uma cauda. Beleza, então é um cometa. Está vagando, é um asteroide. Existem 3 zonas de cinturões onde nós percebemos um aglomerado bastante intenso de fragmentos que vagam. Primeiro, cinturão dos asteroides, zona essa que fica situada entre Marte e Júpiter. Então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Entre Marte e Júpiter, nós teríamos aí esse cinturão dos asteroides. Nós teríamos uma outra que é chamada de cinturão de Kuiper, depois ali de Netuno. E depois teríamos mais um cinturão de Oort, depois de Kuiper. É interessante a gente atender para um termo que provavelmente a literatura vai nos apresentar de forma muito corriqueira quando falamos em cinturões de asteroides. Período orbital. Um tempo que esse asteroide que começa a ter sua órbita. Quando ele sai da zona de repouso, ele está numa zona de repouso, no cinturão dos asteroides, cinturão de Kuiper ou no cinturão de Oort. Quando ele sai do repouso e cria sua órbita, nós observamos que ele tem um período orbital. Quanto tempo demora para completar uma volta dentro da sua própria revolução? Automaticamente nós percebemos que o período orbital ele é inferior a 200 anos no cinturão dos asteroides, ele é inferior a 200 anos no cinturão de Kuiper e ele é superior a 200 anos no cinturão de Oort. Então, atentem para isso. Períodos orbitais baixos representam que o asteroide ele surgiu, ele emanou ou do cinturão dos asteroides ou do cinturão de Kuiper. Períodos orbitais bastante longínquos, bastante elevados, superando 200 anos, nos remetem à percepção de que esse bólido emana do cinturão de Oort. Beleza? Show de bola, show de bola. Vamos cair no item 3? Item 3, vamos falar sobre a Lua. Lua, que coisa linda, maravilha, mas vamos falar sobre 2 pontos específicos da Lua. O processo de formação e a questão do deslocamento. Processo de formação, existem algumas teorias que pleiteavam ideias peculiares. Puxa, a Lua poderia ter se formado. Na verdade, seu processo de formação, eu tenho uma matéria que ganhou a capacidade de se condensar num ponto e um fragmento, diante do movimento de rotação, parte dessa matéria se desprendeu e no mesmo momento que a Terra estava no seu processo de formação, de consolidação, de endurecimento, sendo formada com uma massa maior, uma parte dessa massa se desprendeu e também teria originado esse satélite natural, a Lua. Essa teoria foi aceita durante um bom tempo, mas, sobretudo a partir de 1980, ela começou a cair em desuso e hoje a teoria mais aceita acaba sendo a teoria do grande impacto, onde estudos tentam provar que, num momento específico da história do nosso planeta, um fragmento de dimensões próximas a dimensões planetárias terrestres, um fragmento com dimensões muito semelhantes aí à questão da dimensão de Marte, teria impactado com a Terra. E diante disso, uma quantidade bastante substancial, consistente de matéria se desprendeu e diante do processo de rotação da Lua,
gradativamente foi dando a configuração, a conotação esférica a esse fragmento, a essa parte que se desprendeu da Terra. Esse impacto teria acontecido por volta de 4, se a gente para analisar, 4,3 bilhões de anos. Então, estamos falando aí de estruturas. Se a Terra tem algo em torno de 4,6, 4,3 bilhões de anos, automaticamente teria sido o prazo, segundo as teorias mais aceitas, para que nós tivéssemos o processo de desprendimento de estrutura originalmente presa à Terra, para que tivéssemos aí um elemento genitor, a Terra, formando um elemento secundário, ou seja, a sua Lua, o seu satélite natural. Muitos estudos demonstram nitidamente que, quando analisamos a estrutura litosférica sobre a litosfera, conversamos bem ao longo desse trimestre, muitos dos minerais, muitas das rochas existentes aqui são observadas também na Lua. Isso, de certa forma, contribui ainda mais para fortalecer essa premissa de processo de formação a partir de um grande impacto. Beleza, show de bola. Agora, vamos lá, pelada com o céu. Agora vamos contemplar a questão do deslocamento. Vamos atentar para alguns termos. Primeiro, lunação. Tenho Terra, eu tenho movimento de translação da Lua ao redor do Sol. A mesma coisa que a Terra faria ao redor do Sol, a Lua faz ao redor da Terra. Você lembra aquela questão de Plutão, Caronte, e Plutão não consegue ser centro gravitacional? Pois é, a Terra consegue. Então, Lua gira ao redor da Terra. Girou ao redor da Terra, período de lunação. Seria o período que a Lua completaria a sua revolução, sua volta ao redor da Terra. Mas ela faz isso com uma rotação capturada. É como se dissesse o seguinte: vocês representam a Terra, eu sou a Lua. Estou girando ao redor de vocês. Estou girando, mas estou olhando para vocês. Eu não faço isso. Beleza, não faço por quê? Se a gente para analisar, quando eu tenho o Sol e eu tenho a Terra, à medida que a Terra faz um movimento de revolução, ela também faz de maneira similar um movimento de rotação. Show de bola! A Lua não. Ela faz a sua revolução, mas com uma rotação capturada. Ela não gira dessa forma. Ela fica presa. É como se tivesse... Vamos imaginar que a Lua tivesse uma face. A face da Lua está sempre olhando para a Terra. Daí surge a questão da expressão a face oculta da Lua. Até 43% da Lua a gente consegue observar. O restante fica no plano oculto, a parte escura da Lua. Essa que normalmente suscita ou desperta uma maior curiosidade dos astrônomos. Então, se a gente para analisar, a Lua também tem o seu perigeu e o seu apogeu. Período em que ela está mais próxima, período que ela está mais afastada de quem? Da Terra. Então, período mais próximo, período mais afastado. Mas eu gostaria que vocês se remetessem a um quadro ilustrativo que eu coloquei ali. Beleza, isso é horrível para ver, mas eu vou tirar a fotozinha e vou mandar para vocês. Então, se a gente para analisar, perigeu, apogeu, lunação, fases da Lua. Aí eu tenho aqui o Sol, Lua, Terra. Sol, Lua, Terra. A Lua está em conjunção com o Sol. Então, automaticamente, estaria na Lua nova. Depois de um tempo, ela estaria nessa posição. Sol, Terra, Lua. Crescente. Do ponto de vista astronômico, primeira quadratura. Tempo maior, Sol, Terra, Lua. A Lua está em oposição ao Sol. Então, estamos na Lua cheia. Depois, segunda quadratura. Sol, Terra, posição da Lua, aqui. Tum, tum, tum. Formou mais uma quadratura. Segunda quadratura, a Lua estaria na sua fase minguante. Completa o ciclo 27 dias, novamente Lua nova. Show de bola. Isso respeitando os processos de perigeu
perdão, é perigeu e apogeu. Período de maior aproximação, período de maior afastamento. Agora a gente se remete à questão dos eclipses, também envolvendo esses 3 astros. Mas é interessante a gente perceber que nós temos 2 categorias. Quais? Os eclipses solares e os eclipses lunares. Quando estamos diante da necessidade de entendermos melhor como é a configuração de um eclipse solar, eu devo entender que tem o Sol, tem a Lua e tem a Terra. Automaticamente, o ponto sombreado vai ocorrer na Terra. É a Terra que recebe a sombra da Lua. Como a Lua é um objeto, claro, obviamente de dimensões menores, eu terei um ponto de iluminação bem peculiar. Sol, Lua, Terra. Essa partezinha aqui central é o eclipse total. Essa parte aqui, quem estiver nessas zonas na Terra, vai perceber uma zona de penumbra, ou seja, é um ponto de menor luminosidade, mas não escuridão total. Por quê? Porque eu tenho o Sol, a Lua, uma lanterna, coloquei um papel, só que atrás desse papel, na mesma direção, não passa a luz, mas bem próximo a esse papel, nas lateraisinhas passa uma menor quantidade, cria uma iluminação reduzida, zona de penumbra. Show de bola! Vamos agora para o eclipse lunar. Sol, Terra, Lua. Agora, aquele objeto que você coloca numa maneira mediana tem uma dimensão superior ao objeto que vai receber a sombra. Então, tudo sofre alterações. Sol, Terra, Lua. Essa faixa gigantesca é o ponto onde não há iluminação. Só que a Lua vem na sua lunação. Vem se deslocando. Quando chega nessa parte aqui, ela já começa a perceber o eclipse parcial. Parte da Lua, essa parte aqui, escuridão total. Parte da Lua está sendo iluminada, parte da Lua vai sumindo. À medida que ela vai descendo, ela vai desaparecendo. Depois, eclipse parcial, eclipse total. Depois eu vou começar novamente a observar uma pontinha da Lua aparecendo. Essa pontinha vai aumentando, até o momento que toda ela esteja visível novamente. Então, parcial começa a sumir. Total, sumiu. Depois, parcial novamente começa a aparecer. Então, nesse caso do eclipse lunar, a Lua recebe a sombra projetada pela Terra. Beleza? Show de bola, gente? Ficando por aqui. Vocês vão se deparar com algumas imagens que vão permitir uma compreensão de tudo aquilo que nós conversamos. Esteves, caramba, você tirou uma foto e disponibilizou pra gente, mas sua letra é feia pra danar, Esteves. Continue sem entender. Vamos criar canais, mecanismos para que vocês possam. Esteves, olha, não entendi essa parte, não entendi aquela outra. Beleza, dá pra você dar um alô pra gente? Show de bola. Estamos em sintonia, abraçamos a causa e vamos cada vez mais longe, beleza? Forte abraço, saúde, paz, se cuidem e daqui a pouco vamos estar aí mais próximos ainda. Nos deparamos com a avaliação da OBA. Show de bola, 2020 tem OBA? Tem OBA. E a gente vai brincar na prova. Jogo treino pra gente, vamos fazer uma prova com muita concentração, com muita competência, com muito envolvimento, com muito engajamento e vamos colher os frutos disso. Beleza? Forte abraço, saúde e paz. Tchau, tchau.